Mateus 9, do 35 ao 38, viu, irmãos? Amém? E assim diz a palavra do nosso Deus. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por esse momento que temos a oportunidade, Pai amado, de adorarmos ao Senhor e também de ouvirmos a Tua palavra. Que seja um momento, Pai amado, onde nossos corações estejam quebrantados e onde o Senhor seja louvado, Pai. Nós te pedimos, Pai amado, que o Senhor nos ajude no entendimento, na clareza da Tua palavra, que as Tuas palavras penetrem em nossos corações, que o Espírito nos conduza, Pai amado, nesse momento de estudo, que o Espírito nos conduza, Pai amado, na compreensão também dessa palavra, que o Senhor abençoe a Tua igreja que aqui está, dando entendimento, dando clareza a cada um, Pai amado, que a Tua presença se manifeste em nossos meios, que nossos corações sejam quebrantados e elevados a essa glória, Pai amado, de entendermos a Tua palavra, de estarmos sensíveis à Tua palavra, Pai amado, que o Senhor nos ajude, Pai amado, a compreendermos, Pai amado, a Tua santa e gloriosa palavra e que o Espírito Santo nos conduza, Pai amado, no entendimento. Então, nós te pedimos tudo pelos méritos de Jesus, confiando unicamente em Jesus Cristo. E assim oramos. Amém. Poder se assentar, meus irmãos. Nós iremos falar sobre Jesus, o missionário piedoso. É um assunto muito importante que iremos tratar aí, né? Sobre o Senhor Jesus Cristo e o seu chamado. E eu peço a atenção da igreja para que estejamos focados e venhamos desfrutar da palavra do nosso Deus. Então, os evangelistas, meus irmãos, quando escreveram, né? Mateus, primeiro evangelista, escreveu o Evangelho segundo Mateus, era um apóstolo e um discípulo do Senhor Jesus Cristo que andou com ele os 3 anos. Também Marcos não era um apóstolo, Marcos era discípulo, na verdade, de Pedro, mas ele escreveu o Evangelho segundo Marcos. E também tem Lucas, que era um discípulo de Paulo e escreveu o Evangelho segundo Lucas. E o último evangelista, que escreveu um evangelho bem diferente, né, dos outros 3, é o evangelista João, que focou na vida mais dos discursos e ensinos sobre a divindade e a obra redentora de Cristo. Então, quando a gente presta atenção nesses 4 evangelhos, a gente percebe uma coisa. Os evangelistas não trataram muito sobre a infância de Jesus Cristo. Eles não falaram muitas coisas, falaram algumas, falaram poucas coisas. E também não revelou muito sobre a fase jovem de Cristo, né? Mas focou apenas em revelar algumas coisas para nós. A verdade é que os evangelistas já começam narrando a história de Jesus Cristo, falando sobre a visitação que Maria teve do anjo. Também, né, Isabel também teve uma visita do anjo, revelando que Jesus Cristo nasceria dela, né? E que nasceria sem ela ter relações sexuais com seu futuro marido José. E assim a Bíblia revela e apresenta Cristo, né? Cumprindo algumas profecias do Antigo Testamento. E o anjo revela que ele viria com um propósito. E o propósito é o principal para nossas vidas: resgatar o seu povo dos pecados. Agora, no mesmo dia que Jesus nasce, aí já é outro evangelista, né? Estou contando a história que está em Mateus, é o evangelista Lucas. Ele narra que no mesmo dia que Jesus nasce, anjos também aparecem a uns pastores, enquanto eles estavam pastoreando o rebanho, e falam que na cidade de Davi, né, nasceu o Messias, que tinha nascido o Messias, aquele que apacentaria Israel, né, o prometido de Israel. E ele era o Salvador e o Senhor. É assim que ele apresenta Cristo quando nasce. Depois de algum tempo também, depois de 8 dias, na verdade, conforme a lei, Jesus Cristo vai ao templo. Esses são os relatos da infância de Cristo. E depois de um tempo a mais, ele vai ser apresentado ao Senhor no templo, como era costume e como a lei mandava, entregar o primogênito a Deus. E ali, um homem chamado Simeão vai ter uma revelação do Espírito Santo de que ele não morreria sem ver o Messias, sem ver, no caso, aquele que viria para apacentar Israel.
E Simeão, quando tem um encontro com Cristo, a Bíblia fala que ele fica tão emocionado que ele pega Cristo nos braços, ainda bebê, né? E com alegria louva a Deus, agradece a Deus por ter visto a salvação de Israel, né? É assim que é revelado para Simeão. E também tem uma profetisa chamada Ana, que vai ter alguma revelação também de Cristo. E depois vai ter uma revelação de Jesus Cristo no templo, ensinando aos mestres da lei. Mas é só isso que temos da infância de Cristo. Um relato suficiente, né, para alguns questionamentos nosso próprio, se tivermos alguma curiosidade em entender. Agora, o que a Bíblia vai tratar exaustivamente, o que os evangelistas vão tratar exaustivamente, é da vida e começo do ministério de Jesus Cristo, que começou quando ele tinha 30 anos de idade. É assim que Lucas diz, que Jesus Cristo começou o seu ministério, né, começou a fazer a sua obra com 30 anos. E durante 3 anos, ele ensinou o evangelho, ele curou as pessoas, ele ajudou os necessitados, e ele falou da missão, né, a própria missão dele, a missão de Deus, revelando assim o evangelho, revelando assim as boas notícias. E são essas, né, as informações que nós começamos a ter de Cristo como adulto. E os evangelistas vão narrar muitas coisas de Jesus Cristo como adulto. E a Bíblia vai falar que Jesus Cristo tinha uma missão a fazer, tinha um propósito a cumprir, e ele vai cumprir isso de forma exata e vai ter um foco muito grande em cumprir a sua missão. Então, em uma ocasião, Jesus Cristo começa a fazer a obra, ele vai para o deserto, é tentado pelo diabo, né, para ser tentado pelo diabo. Depois ele volta e em seguida ele já começa a pregar o evangelho, ele começa a fazer a obra, ele começa a falar do reino dos céus e chamar o povo ao arrependimento. Logo em seguida, o que Jesus faz é reunir os apóstolos. Ele convida os apóstolos, reúne os apóstolos para junto com ele fazerem a missão, né, de pregar o evangelho. Ele mesmo falou, no contexto da samaritana, que a missão dele era, que a comida dele, né, era fazer a obra do Pai, a missão do Pai, aquilo que o Pai tinha chamado ele a fazer. E logo em seguida que ele reúne os 12 apóstolos, que ele reúne esses homens para estarem com ele, aprenderem com ele, verem a vida dele, e depois darem continuidade ao ministério dele, a gente percebe também que ele não só chama os apóstolos e envia para as missões, como ele chamou alguns apóstolos e enviaram para a missão, mas ele também chama discípulos. E em uma ocasião, em Lucas 10, ele chama e convoca 70 discípulos e envia esses discípulos a irem para pregar o evangelho. É muito importante entendermos isso, para entendermos o que está acontecendo aqui nesses versículos. E Jesus Cristo, ele já era prometido, né? Já era prometido desde o Antigo Testamento. Ele era o mensageiro que viria para o seu povo, era o profeta esperado pelo povo, era o servo sofredor, era o pastor que apacentaria Israel, como foi profetizado pelos profetas desde o Antigo Testamento. Então agora Jesus de Nazaré estava ali, diante da nação que Deus tinha escolhido, diante da nação que Deus tinha separado, que era a nação de Israel, mas diante de uma nação que tinha também se desviado dos caminhos do Senhor, diante de uma nação que a maioria, a sua grande maioria era apóstata, né, tinha abandonado a Deus, não estava seguindo a Deus. Mas Jesus estava ali, porque ali tinha na verdade um remanescente, né? Tinha um povo, tinha ovelhas que estavam dispersas, mas que eram ovelhas fiéis, que eram ovelhas de Cristo, e que estavam esperando esse profeta, esperando esse mensageiro, esperando, né, o Messias que viria. Então, a verdade é que a Bíblia sempre apontou para Cristo, ele começa seu ministério com 30 anos, e ele começa de uma forma extraordinária, de uma forma como nenhum dos outros pregadores da época, ou fariseus, ou saduceus, ou escribas, tinha feito. E o que Jesus fazia, como Jesus pregava e como Jesus ensinava, é o que vai chamar a atenção do povo, é o que vai fazer com que ele realmente reúna muitas multidões, e a forma que ele também lidava com cada um, com cada pessoa, né? A sua forma piedosa e amorosa, como é também o título da mensagem, né? Jesus, o missionário piedoso. Então, nós vamos voltar aqui para o versículo 35, irmãos, para entendermos aí o que o evangelista Mateus quer nos ensinar. No versículo 35, vai dizer assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Veja só como o ministério de Cristo aqui já está, né, avançado. Ele já vinha fazendo muitas coisas, já vinha realizando muitas coisas, e essa era a missão dele. Agora, nós vamos dividir esse versículo, o versículo 35, em 3 pontos. E o primeiro ponto aí, nós vamos analisar de como Jesus fazia a missão, e o evangelista fala que ele fazia a missão percorrendo as cidades e aldeia. Então, Jesus percorria todas as cidades e aldeia ensinando.
Jesus como missionário, e eu quero trazer a mente de vocês para isso, né? Jesus é muita coisa, e uma delas é missionário. Ele percorria, ele ia, ele obedecia às ordens, claro, do seu pai, mas também obedecia a ele mesmo, ao propósito dele, à missão dele. Jesus Cristo percorria, ia. E o que tem a ver isso, Vinícius? Eu sei que ele pregava, né? Ele percorria, ele ia para uma cidade, ia para outra cidade. Mas isso aqui aponta para algo muito fundamental. Isso aqui aponta para o chamado de Cristo e o chamado dos seus discípulos, ou o chamado das suas ovelhas, né? Esse versículo e essas revelações não são à toa para nós. Elas também servem de exemplo para nós. Em Mateus 4:23, é dito assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Então o foco de Jesus era ir em lugares onde o evangelho ainda não tinha sido anunciado. E isso é muito importante de percebermos, pois Jesus tinha essa preocupação de ir, de anunciar as boas novas, de falar com pessoas que ele não tinha falado ainda e anunciar verdades que essas pessoas não tinham ouvido ainda. Então, Jesus anunciava e percorria todas as regiões, e é por isso que ele vai ter um encontro até no território samaritano, que era um território que os judeus não iam, né, em terra samaritana, mas que Jesus rompe essa barreira e tem aquele encontro com a mulher samaritana. Em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 42, também é dito assim: quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Normalmente, quando Jesus saía e ia para um lugar deserto, a gente sabe que ele ia orar. E diz assim: as multidões o procuravam, foram até junto dele e não queria deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E então Jesus pregava na Judéia e pregava nas regiões. Então, veja como é interessante. Jesus estava em uma cidade pregando o evangelho, mas o que acontece é que as pessoas procuram ele e ele diz assim: ó, eu tenho que ir para outras regiões, eu tenho que ir para outras cidades, eu tenho que levar o evangelho a outras pessoas. Então Jesus tinha um foco e ele deixa isso bem claro quando ele também declara em João 4:34. Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então veja bem, meus irmãos, como o evangelista, né, aqui, Mateus, vai tratar dessa questão no seu evangelho. E é uma coisa, inclusive, que João não revela tanto, né? Já Mateus, ele é bem exaustivo em revelar que Jesus Cristo ia, que Jesus Cristo percorria, que Jesus Cristo ensinava, que Jesus Cristo apresentava as boas novas ao povo. E isso é interessante porque vai revelar o cuidado missionário de Cristo, né? Vai revelar realmente o cuidado que ele tem em ir aos povos, em ir às pessoas, principalmente ali no seu contexto, né, que tinha que se cumprir primeiro ali em Israel, e ele começa a ir e a fazer a sua missão. Então o primeiro passo de Jesus como missionário é o passo de qualquer missionário: ir, né? Sair da sua zona de conforto e ir. Segundo passo que ele tem aqui, que o evangelista nos fala, é a mensagem que ele carrega. Porque a Bíblia fala que ele ia ensinando e pregando o evangelho do reino. Então veja bem aí, Jesus, enquanto percorria as cidades, né? Jesus, enquanto anunciava essa mensagem em Israel, enquanto ele ia com seus discípulos também, ele tinha uma mensagem que ele anunciava. Então ele não estava indo também aleatoriamente, ele não estava indo do nada, mas ele tinha uma mensagem e a palavra diz que ele anunciava o evangelho do reino de Deus, ou o evangelho do reino, como Mateus nos ensina aqui. E isso é importante, meus irmãos. Por quê? Porque muitas vezes nós nos encontramos nessa situação no dia a dia. Nós estamos seguindo a Cristo, estamos aqui vindo para a igreja, estudando nas terças, e muitas vezes ficamos aleatórios no nosso chamado como cristãos. Ficamos aleatórios, não sabemos o que fazer. O primeiro passo é ir. O primeiro passo é onde estivermos, né? Sermos salvos ou sendo luz, pregando o evangelho, anunciando a mensagem. E por que, Vinícius, essas pregações são importantes para a igreja? Porque a igreja hoje não segue, né, o exemplo missionário de Cristo. A igreja hoje ela não acorda para isso, que é tão simples na Bíblia, que todo mundo entende, mas que não é muito praticado pela igreja. As pessoas não percebem a necessidade e não têm esse mesmo coração que Cristo tinha de ir nas cidades. Não, eu não posso ficar aqui. Eu já tenho 2 dias que estou aqui, eu tenho que ir para outra cidade pregar o evangelho.
E a mensagem que Jesus Cristo proclamava sempre ficou claro nos evangelhos que não era uma mensagem terrena, mas era uma mensagem do céu, era uma mensagem que vinha do Pai. E ele era o mensageiro profetizado, né, que traria uma mensagem para a nação de Israel primariamente, mas também para o mundo, como está lá em Malaquias 3:2. Então Jesus não só enviou e envia missionários e pessoas até hoje, ele é o próprio modelo para todos aqueles que são chamados e enviados como mensageiros e testemunhas, né, dos seus feitos e da sua mensagem. Então Jesus está percorrendo e ensinando o evangelho ao povo, como Deus prometeu desde a antiguidade, como Deus profetizou através dos profetas, né, pregando as boas notícias, como Isaías também declarou a nós lá em Isaías 53. Então, o evangelista fala evangelho do reino, ou evangelho de Jesus Cristo, ou evangelho de Deus. É assim que os autores bíblicos, os evangelistas, tratam a mensagem do evangelho. E por que existe evangelho do reino, existe evangelho de Deus ou evangelho de Cristo? Tem alguma diferença? E a gente sabe biblicamente que não tem nenhuma diferença, é a forma apenas de se expressar, é apenas uma expressão dos evangelistas para falar que o evangelho é as boas notícias de salvação. É que tem um povo que precisa de salvação, tem um povo que precisa ser salvo, e essa mensagem é anunciada para que esse povo seja salvo. Então essa era a principal notícia de Jesus, e ele percorria as cidades, as aldeias e regiões, levando essa mensagem, e convidava também o povo, né, a se arrepender e crer nessa notícia, como está registrado lá em Marcos 1, do 14 ao 15, onde o evangelista vai dizer que Jesus saía percorrendo, pregando o evangelho, dizendo: o tempo está cumprido, o reino dos céus está próximo, arrependei-vos e creia no evangelho. E aí, o evangelista, ainda no versículo 35, declara outra verdade. Ele percorria, pregava a mensagem, mas também curava todo tipo de doenças e enfermidades. Três formas diferentes, ou como posso dizer isso? Três contextos, né? Mas um fazendo parte do outro. Três formas de Jesus Cristo anunciar as boas novas, fazendo a sua missão. A primeira, percorrendo. A segunda, ensinando uma mensagem. E a terceira, como ele diz aqui, pregando, mas também curando as pessoas, curando os necessitados. Então Jesus, ele anuncia o evangelho, mas em meio ao anúncio do evangelho, Jesus olhava para as pessoas. Jesus, ele tinha esse olhar também piedoso, de olhar para as pessoas, para os necessitados que o cercavam. Mesmo que muitos tivessem até interesses errados em seguir Jesus, interesses falsos, interesses egoístas, a verdade é que ainda assim Jesus era um homem que tinha compaixão, né? Isso é muito importante também de enxergarmos no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha misericórdia e ele curava os doentes. Ele fazia milagres entre aqueles que o cercavam. Ele fazia obras realmente assim, que não são bem complexas, né? Principalmente para aqueles que são incrédulos, para muitos também teólogos liberais que hoje não creem nos milagres de Cristo, mas a gente é um povo que crê, um povo que confia e um povo que inclusive vive esses milagres. Então Jesus Cristo fazia milagres, meus irmãos, extraordinários enquanto fazia sua missão. Ele fazia milagres de forma poderosa. E aí existe um contexto hoje, né? Pessoas que dizem: e aí, existe ainda hoje milagres ou não existe mais? Cessou os milagres ou não cessou? Então a gente percebe na própria história da igreja e nos testemunhos de muitas pessoas que os milagres não cessaram. Os milagres continuam aí. Pessoas sendo curadas, mortos sendo até ressuscitados, né? Como eu já vi testemunho de pessoas que morrem e são ressuscitadas. Por quê? Porque o Espírito Santo opera na igreja. E Jesus Cristo, ele andava pregando, andava ensinando, e ele fazia o quê? Fazia cegos enxergarem, surdos ouvirem, mudos falarem, pessoas com espíritos malignos, né? Ele expulsava os espíritos malignos, mortos, Jesus Cristo ressuscitava. Então, pessoas que também tinham outras enfermidades, como é a mulher, né? Do fluxo de sangue, eram curados, e demais pessoas. Então, Jesus, realmente, ele era alguém que se compadecia do necessitado e se compadecia do fraco. E outra coisa que os evangelistas também querem mostrar com os milagres de Cristo, né? Enquanto Jesus caminhava e fazia milagres, é algo fundamental para nós, é a divindade de Jesus. Jesus, quando fazia milagres, estava evidenciando o seu poder sobre as mazelas humanas, né? Sobre as doenças das pessoas.
Ele estava evidenciando que era poderoso e era maior que aquilo ali, mostrando assim que tinha poder sobrenatural para curar e revelando a sua identidade também divina. Então Jesus é aquilo que chamamos de missionário completo, trabalhando intensamente, com muita dedicação, com muito empenho, né? Uma abnegação e renúncia muito grande para servir, que ultrapassa até os limites aí que nós temos de piedade, de amor entre os próprios homens. Então, o que a gente percebe é que Jesus tinha uma piedade, né? E piedade é justamente esse amor pelos perdidos, esse apego pelas pessoas perdidas, pelos pobres, pelos vulneráveis e, afinal de tudo, pelos pecadores, né? E o interessante, irmãos, aí é que o evangelista Mateus, ele pega muito essa passagem que nós estamos lendo aqui no versículo 35, é muito falada por ele, é muito falada também por Marcos e é muito falada também por Lucas, os milagres de Cristo e a forma que ele se compadecia. E no trabalho com o próximo, no lidar com o próximo, né, no amor ao próximo, Jesus era intenso. Jesus era intenso em lidar com amor ao próximo. Trabalhava pesado, a Bíblia fala, até mesmo depois do pôr do sol, e se levantava para fazer os seus devocionais de madrugada, como está lá em Marcos. Marcos capítulo 1, aqueles que quiserem abrir. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 32. Vai dizer assim, Marcos capítulo 1, a partir do versículo 32. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Ou seja, veja bem aqui, viu? Isso é interessante. Focando aqui na parte principal. A Bíblia fala que mesmo depois do sol, Jesus estava curando. Porque era assim, meus irmãos. Os 3 anos de Jesus Cristo foram intensos. A gente não tem nem concepção e cabimento disso. Mas a Bíblia fala que mesmo depois do sol, Jesus Cristo ainda estava curando pessoas. Estava atendendo pessoas na sua casa e as pessoas vinham para ser atendidas por ele, né, para ser curadas por ele, como está aqui. E ele curava os doentes e expulsava os demônios. E a Bíblia fala aqui que os demônios conheciam Cristo. Né? E a Bíblia sempre relata isso, né? Muitas vezes, quando Jesus Cristo se apresentava, os demônios falavam assim, viestes nos julgar antes do tempo, ou seja, revelando que os demônios sabem que nos últimos dias, né? Na verdade, no dia do julgamento, no último dia, eles serão julgados e mandados para o seu local final, mandados para o inferno. Então, Jesus Cristo, a gente percebe que depois do pôr do sol, ele ainda está curando pessoas, está lidando com pessoas. E a gente percebe também que ele se levantava cedo, mesmo tendo um dia intenso, tendo um dia profundo no outro dia, Jesus Cristo se levantava cedo para a sua vida com Deus, para a sua vida devocional. Veja aí comigo, a partir do versículo 35 agora, ainda em Marcos 1. Diz assim, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Né? Mas, toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhe disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Então veja aí, meus irmãos, como era a vida de Cristo. E algumas passagens em Marcos e Mateus vão falar que era costume de Jesus Cristo. Costume de Jesus se levantar cedo, costume de Jesus Cristo dar suas primeiras horas para o Pai, né? Aquilo que nós chamamos também de devocional, aquilo que nós somos chamados e convidados a fazer. Então ele tinha um dia intenso de trabalho, um dia intenso de obra, pregando o evangelho, curando pessoas, e no final do dia ele ainda estava lá curando pessoas e pela manhã ele já estava com o Pai. E aí alguém pode falar assim, mas para Jesus era fácil, porque ele é Deus, né? Mas nós sabemos, meus irmãos, e não podemos esquecer disso, que tudo que ele fez como um homem aqui. Ele fez como um homem, né? Como nós. A Bíblia deixa isso muito claro.
as pessoas sempre têm uma forma de pensar em Jesus Cristo e uma forma de pensar em Cristo que não é correta. Todas as vezes, por exemplo, que vocês veem Jesus curando muito, vão falar, porque é Deus. Ou quando vê ele fazendo isso aqui, orando intensamente, levantando cedo para orar, as pessoas, mas ele era Deus, era mais fácil. Mas não era dessa forma. Jesus Cristo era como nós, tinha necessidades como nós. A Bíblia deixa bem claro que ele ficava cansado, ficava exausto, dormia, tinha sede, tinha fome, né? E passava por todas essas coisas naturais que nós também passamos. Isaías ainda é mais profundo e vai falar assim, que Jesus Cristo, ele era desprezado, o mais rejeitado, e homens de dores e que sabiam o que era padecer. Veja bem isso aí. Isaías aqui não está tratando da sua crucificação, mas está tratando aqui justamente que Jesus Cristo era um homem que padecia pelo próximo, era um homem que enfrentava dores por conta do próximo, era um homem que servia, né? Porque ele era um servo fiel. Então Jesus e seus discípulos serviam exaustivamente a ponto de não terem tempo para comer. Não sei se vocês já sabem disso. Jesus não tinha tempo para descanso, a Bíblia vai falar isso, porque em um certo momento, Jesus Cristo ele vai e chama seus discípulos para descansar, e eles não têm tempo para descansar. Quem tiver em Marcos ainda aí, vamos lá em Marcos 6. Marcos 6, versículo 31 e 32 aí. Veja bem, viu? Aí, olha o que Jesus vai falar. E ele lhe disse, venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e que vinham atrás deles. Percebe? Então, a rotina de Cristo era essa. Se vocês quiserem um dia estudar a Bíblia e tiverem disposição para observar os evangelhos e tentarem observar a rotina de Cristo, vocês vão perceber que os evangelistas vão contar que essa era a rotina de Cristo. As pessoas estavam sempre à procura, meus irmãos. Você acha que é fácil ter um homem que faz milagres, um homem que prega a verdade, um homem que apacenta, ele está ali. Claro que as pessoas iam atrás dele. Claro que as pessoas não iam dar descanso. E aí é o que eu estou falando. Jesus Cristo era um homem que chamou seus discípulos para repousar, chamou seus discípulos para ir descansar, porque eles faziam uma obra intensa, curando, pregando, e eles não tinham tempo nem de comer, muitas vezes. E aí veja o que acontece. Porque Jesus Cristo, ele chamou os irmãos para ir, na verdade, os seus discípulos para ir. Só que ele não conseguiu descansar. Ele não conseguiu, por quê? Porque as pessoas estavam vigiando ele, vigiando para onde ele iria, e as pessoas foram na frente dele para o local que ele iria descansar. Vamos continuar aqui, Mateus 6, a partir do 33. Veja o que vai dizer aí. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não tem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Percebe a rotina do mestre? Então, era assim a rotina de Cristo. Era um homem que não tinha tempo para descansar com seus discípulos. Eu imagino, né? O cansaço físico de Jesus Cristo, porque isso é real. Eu acho que agora eu consegui entender, né? Que não é só porque Jesus Cristo vivia realmente em uma paz profunda, que ele vivia, né? Que ele estava no barco dormindo. A Bíblia vai falar que em uma determinada hora, né? Onde Jesus estava com seus discípulos pregando o evangelho, eles pegaram um barquinho e foram para outra região. E no meio desse navegar para outra região veio uma tempestade. E a Bíblia fala que Jesus estava na popa dormindo. Enquanto a tempestade rolava, os discípulos perturbados, a Bíblia fala que Jesus estava dormindo. E isso pode ser o cansaço realmente que ele tinha. O cansaço, né? De estar curando, de estar tendo que lidar com pessoas o tempo todo, pessoas das mais enfermidades complexas que vocês imaginarem. Ele está ali curando, com certeza não era uma tarefa fácil. E ele não tinha tempo de descansar e não tinha tempo nem de comer. Então, o porquê, Vinícius, você está falando tudo isso? E, inclusive, até para mim, meus irmãos, é novo isso aqui que eu estou falando. Não sei se vocês perceberam, eu até estou com uma certa dificuldade, né, na pregação, porque eu não prego muito dessas coisas aqui. Nunca nem preguei, na verdade, sobre os milagres de Cristo. Mas uma coisa que é importante e que tocou no meu coração essa mensagem é a forma mesmo que Jesus serve. É a forma mesmo que ele faz.
né? E isso é aquilo que eu quero que vocês peguem. Eu quero que vocês prestem atenção que Jesus Cristo, ele percorria as cidades pregando, percorria curando as pessoas, porque ele era um pastor que se compadecia, como diz aqui o autor, como diz aqui Marcos. E esse é o nosso pastor. Esse é o nosso pastor. Ele se compadece de nós. Ele deixa o seu descanso, ele abandona o seu alimento para poder estar com as suas ovelhas, porque a Bíblia fala que, chegando no local de descanso, as pessoas já estavam esperando, e ele olhou para as pessoas, parece que seu cansaço foi embora, a sua fome foi embora, e ele se compadeceu das pessoas, porque eram como ovelhas, né, que não tinha pastor. Então vocês percebem que esse é o nosso pastor, esse é o pastor de nossas almas, um pastor que se compadece de nós, e esse é Cristo. O evangelista está querendo revelar que ele deixa as suas necessidades, ele deixa as suas próprias necessidades para atender as nossas necessidades por conta do seu cuidado amoroso e por conta do seu pastoreio. É isso que nós aprendemos aqui em Mateus capítulo 9, versículo 35, né? Vendo outros versículos e pegando outros versículos para aprofundar esse entendimento. Então Jesus se compadece. E o evangelista, ainda voltando para Mateus, irmãos, voltem lá para Mateus, no versículo 36, veja o que o evangelista vai falar. Que nós vamos tratar aqui no segundo ponto, que é Jesus mostrando a sua piedade e amor pelas pessoas. Vai dizer assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Veja como Mateus nos relata aqui. Jesus ele está pregando o evangelho. Está pregando o evangelho, está indo de região em região, cidade em cidade, aldeia em aldeia, está curando os enfermos, mas ele, ainda assim ele está olhando para algo maior. Porque talvez vocês não tenham entendimento do que é esse compadecer aqui das ovelhas, né? Ele está olhando para algo maior, como Marcos relatou lá. Isso era costume de Jesus Cristo. Eu acho que Jesus Cristo se compadecia todo dia, né? Creio que era assim a forma dele. Todo dia que ele levantava, passava as suas primeiras horas com o Pai, ele já entrava em cena trabalhando, fazendo a missão, pregando o evangelho e, claro, se compadecendo novamente das pessoas e as curando, cuidando e fazendo tudo mais. Então, Jesus via que essas pessoas estavam aflitas, que essas pessoas estavam desgarradas ou intimidadas. A melhor palavra aqui no original não é exaustas, a melhor palavra é desgarradas, intimidadas, é a melhor tradução. Então, o sentido aqui de aflitas e desgarradas não era fisicamente. Não é que elas estavam cansadas e desgarradas fisicamente. Essas ovelhas, meus irmãos, estavam cansadas e aflitas espiritualmente. Era esse o contexto aqui. Seus problemas espirituais eram grandes por causa dos mestres da lei. Por que essas ovelhas estavam aflitas? Porque elas estavam, né, desgarradas por conta daqueles que ensinavam Israel, por causa dos pastores em Israel, porque essas ovelhas estavam aflitas com fome espiritual, com fome de Deus. Estavam à procura de um pastor para as almas delas. Em Israel, na nação de Israel, naquele contexto ali, os mestres da lei não ensinavam a palavra de Deus corretamente. Vocês acham que é à toa, né, que Jesus sai pregando o evangelho, pregando a verdade, e as pessoas vão atrás dele? Não é só pelo alimento, não é só pela cura também, meus irmãos, nós sabemos disso. Tem pessoas que vão só pela cura, tem pessoas que vão só pelos milagres, mas tem pessoas que vão porque são consoladas, porque as suas almas são correspondidas pela pregação de Cristo, porque são alimentadas. E essa é uma verdade. Estavam à procura de um pastor para as almas delas. Elas estavam aflitas, desgarradas, e agora está ali alguém pregando a mensagem, alguém falando sobre o reino de Deus, alguém trazendo as boas novas, e elas estão se agarrando a essa forma de pregar Deus de forma misericordiosa. Elas estão aprendendo que Deus é misericordioso. Então as pessoas estavam cansadas daquela forma legalista e daquela forma engessada que era o ensino farisaico. Os ensinos desses mestres parecia que era um arame farpado, que estava sempre, né, nas costas dessas ovelhas, massacrando elas. E esse é o sentido aqui, por exemplo, porque não é à toa que ele fala aqui que as ovelhas de Israel estavam desgarradas, e não é à toa. Vocês acham que Mateus está falando assim, à toa?
né, que as ovelhas estavam desgarradas à procura de Cristo. Não é. Lá em Ezequiel 34, vai dizer assim: não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas. Não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Tá vendo? Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para os animais selvagens. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, por toda a face da terra, ninguém saiu para procurá-las. O contexto aqui é de Ezequiel, o contexto aqui é de Jeremias, porque a nação de Israel, o povo de Israel, as pessoas simples do dia a dia, estavam sem pastores, estavam sem mestres para as guiar, como está em Ezequiel aí. Então, é nesse mesmo contexto que o evangelista Mateus está tratando aqui em Mateus 9. E se hoje a maioria dos pregadores, né, a maioria daqueles que pregam e ensinam ao povo, não deixam de ser misericordiosos, né, entre aspas, como os fariseus, eles são como Paulo revelou a Timóteo. Ainda assim, são como Paulo revelou a Timóteo, exaltadores do poder humano. Por mais que eles não passem um arame farpado para que as pessoas vivam, né, sem entender a graça de Deus, eles ainda ensinam a exaltação humana, prometedores de bênçãos terrenas e palestrantes de mensagens sem pecado, que não levam o povo a nada. Se eles não são como os fariseus que não pregavam o evangelho da graça, eles também não são como os discípulos, né, que pregavam ou ensinavam o evangelho da graça. Então, esses homens hoje agradam as pessoas de forma errada, enquanto elas permanecem e vivem em seus pecados. E não é assim? É dessa forma? Quantas pessoas, quantos pregadores hoje, eles só querem tratar as pessoas das suas formas para continuarem tendo a presença delas, ou continuarem tendo os dízimos delas, ou as ofertas delas, né? Como dizia Deus no Antigo Testamento, que era o leite e a gordura das ovelhas. Então, essas pessoas só olham para o poder, como é o contexto aqui, dessas pessoas que pregavam para aqueles que estavam na época de Jesus Cristo, olhava para o dinheiro e para os benefícios egoístas deles, né? Estavam cegos, e quem está cego não pode e nem sabe apacentar de forma correta. E esse é um contexto nosso. Por isso, vivem enrolando e enganando as ovelhas. Enrolando e enganando. Parece que são até palhaços, que estão ali apenas para entreter as ovelhas e não cuidar delas e não apacentar elas. E elas ainda vivem assim, aflitas e desgarradas. E por que eu falo isso? Porque, meus irmãos, eu discipulo e sei que é assim. Quantas pessoas não vêm de contexto dessa situação? Quantas pessoas não chegam a mim para ser discipulado que vêm de contexto dessa situação? Que muitas vezes realmente não estão sendo ali massacradas, né, com falta de piedade ou com falta de misericórdia, mas muitas vezes foram pessoas que passaram por consequências porque muitas vezes não ouviam a pregação correta, não foram discipuladas de forma correta e tomavam decisões baseadas em ensinos, baseadas em pregações e que sofrem consequências esmagadoras até hoje. Sofreram e continuam sofrendo consequências esmagadoras até hoje. Então, a verdade é que a maioria pensam que estão dando pastagem, pensam que estão dando água corretamente às ovelhas, mas só é possível, meus irmãos, dar água às ovelhas e dar pasto verdejante às ovelhas quando a palavra de Deus é proclamada, quando a palavra de Deus é pregada, quando o evangelho biblicamente é anunciado. Aí sim, as ovelhas, não os bodes, as ovelhas são alimentadas corretamente. E aí alguém pode perguntar, como Cristo vai me pastorear hoje? E Cristo nos pastoreia, a mim e a vocês, pela palavra. Ele nos pastoreia ensinando como vivermos e como andarmos ou o que fazermos na palavra. Nós somos um povo que, quando vamos para a palavra, somos alimentados, somos saciados, encontramos pastagens e entendemos o que é a vida em abundância. E não foi assim na vida de muitos aqui. Deus cumpriu a sua promessa. Enviou o mensageiro, enviou o seu pastor, enviou aquele que veio lhe apacentar. E você entende que você é apacentado por ele. E você achou descanso nele. E você achou pastagem verdejante nele. Como está, por exemplo, em Mateus, capítulo 15. Mateus 15, 24. Jesus mesmo vai nos explicar algo maravilhoso aí. Vai dizer assim: mas Jesus respondeu: fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então,
Jesus Cristo, ele vem com várias profecias e várias promessas se cumprindo como aquele que era o pastor, que viria, que guiaria e que apacentaria a nação de Israel, ou as pessoas, né, que fossem ovelhas em Israel. E Jesus Cristo, muitas vezes, de muitas maneiras, ele falou, por exemplo, como ele disse lá em João 10:11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No versículo 14 ele falou, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E no versículo 27 ao 28 ele disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, aquelas pessoas, meus irmãos, estavam seguindo Jesus porque entendia e achava nele misericórdia, graça, eram curadas, as suas almas eram alimentadas e elas passavam a enxergar Deus e o cuidado de Deus de forma correta. E conosco também é assim. Quando vocês procuram Cristo porque vocês precisam de um pastor para a alma de vocês. Vocês precisam ser apacentados. Vocês precisam ser pastoreados. E a Bíblia fala que o pastor de nossas almas é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele percorria as cidades buscando as ovelhas. Então, nós entendemos também nessa visão. Ele não percorria as cidades somente para pregar, mas ele percorria as cidades porque a Bíblia fala que as ovelhas ouviriam a sua voz, as ovelhas o conheciam e as ovelhas correriam atraídas, né, por esse pastor. Então, se um pastor hoje, né, de forma literal aí numa roça, dá um grito às ovelhas ou chama as ovelhas pelo milho, Jesus Cristo ainda nos chama pela sua pregação, Jesus Cristo ainda nos chama pelo seu amor, Jesus Cristo ainda nos chama pelas suas misericórdias. E as ovelhas enxergavam, né, a diferença também entre um falso pastor e um pastor verdadeiro, ou entre os fariseus e entre Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, é dito assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, é muitos versículos realmente que revelam porque as multidões seguiam Cristo. Aqui em Mateus está sendo dito que as pessoas o seguiam porque ele ensinava com autoridade. Ele ensinava diferente dos escribas. Ele ensinava diferente dos fariseus. Então as pessoas ficavam maravilhadas com a pregação de Cristo. Ficavam maravilhadas com o apacento, né, de Cristo. Então, ele nos apacenta. Jesus Cristo nos apacenta, meus irmãos, com piedade. Com piedade verdadeira. E piedade é justamente esse ato de sentir a misericórdia em nossas mazelas. O amor e a compaixão em nossas fraquezas. Então, a Bíblia fala que Jesus uma vez chorou. No caso de Lázaro. A Bíblia fala, Jesus, né, tinha chorado. Mas tem outra passagem que também Jesus chorou, que está lá em Lucas 19:41, que é dito assim, quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Então veja aí, Jesus Cristo era um homem que se compadecia a ponto, né, de chorar. Então as suas emoções, né, ficavam ali à flor da pele por conta da necessidade, por conta do seu povo. Então Jesus, ele poderia dar paz a Jerusalém, aquele povo. Mas aquele povo não queria essa paz. E a Bíblia fala que esse povo não aceitou essa paz de Cristo, e por isso então que ele chorou, porque aquela cidade não conseguiria achar paz. Pelo contrário, né, depois de algum tempo, Jerusalém, lá o templo foi destruído, e até hoje os judeus não têm templo, e eles, por não crer no Messias, não sabem adorar a Deus agora que não tem templo, porque eles precisavam do templo para adorar a Deus. E hoje eles não têm templo mais para adorar o Senhor. Então, esse é o pastor que chora diante das necessidades das ovelhas. Jesus Cristo, ele olha, meus irmãos, para nós, para nossas necessidades e deseja nos curar, deseja nos apacentar e ele faz isso com poder. Ele sabe das suas necessidades, como a gente viu em Marcos. Ele tem as suas necessidades, ele chama até os seus discípulos, né, a descansarem, a comerem. Mas as ovelhas o seguem, as pessoas o seguem, ele deixa as suas necessidades de lado para novamente se compadecer do povo e cuidar das necessidades do povo. Então, não devemos esquecer que quando nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, ele veio, cuidou de nossas almas, mas ele nos deu aquilo que é a melhor coisa. Ele nos deu a salvação, ele nos garantiu a vida eterna e ele fez isso morrendo em uma cruz por nós, mostrando assim o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça. Então esse é o Cristo que nós servimos. E aqui vamos para o terceiro ponto. Voltamos lá para Mateus 9, versículos
37 ao 38. Quero fechar esse ponto aí, mostrando a realidade do chamado de Cristo para nossas vidas também. Mateus 9, do 37 ao 38, vai nos dizer assim. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Veja que interessante aí. Então aqui o que está acontecendo? Jesus está usando uma metáfora, né? Está usando uma metáfora de uma plantação que já está madura e está pronta para ser colhida. Mas os trabalhadores são poucos. Então ele pede para que os próprios trabalhadores peçam mais trabalhadores ao dono da seara, para que esses trabalhadores possam dar conta do trabalho da seara, da plantação. E o que Jesus está falando com isso? Ele está falando da colheita espiritual aqui. Ele está falando justamente da colheita espiritual. Ele está falando da salvação das pessoas. Então, existem muitas pessoas a serem salvas ainda. Os trabalhadores são poucos para fazer essa obra. Ele, então, incentiva aos discípulos, aqui nesse contexto, que são seus trabalhadores, a pedir trabalhadores a Deus. No caso aqui, orarem, pedindo que o Senhor mande mais obreiros, mais ceifeiros. E é assim que eles conseguiriam cumprir a missão do reino do Senhor Jesus. Veja que agora aqui muda tudo. No versículo 35 e no versículo 36, Jesus é aquele que está percorrendo, Jesus é aquele que está indo, Jesus é aquele que está pregando, e Jesus é aquele que está reunindo as suas ovelhas. Ele está colhendo os frutos maduros. Mas aqui, Jesus coloca agora aqueles que ele colheu, aqueles que ele creu. Aqueles que creram nele, na verdade. Aqueles que confiaram nele para fazerem parte da colheita, para fazerem parte da obra. Então veja, Jesus o salvou e Jesus agora está enviando esses discípulos a participarem dessa obra, a participarem dessa grande colheita, a participarem, né, da expansão do reino de Cristo. Em ainda em Mateus, na verdade, Mateus 10, a partir do versículo 1, é dito assim: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidades. Então aqui, o que está acontecendo é que Jesus Cristo primeiro chama esses 12 aqui, são os primeiros, né? Os apóstolos, no caso, os primeiros discípulos. E no versículo 5 ao versículo 7, Jesus envia, que diz assim: Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Então, esse é o contexto aqui da pregação. Jesus tem uma missão, e agora ele coloca esses discípulos nessa missão. Ele coloca os discípulos na missão para estarem com ele, para que eles fossem a esse campo, a essa colheita, e pudessem ter o privilégio de serem participantes, de colher esses frutos espirituais. Vamos lá para João 4. João 4, a partir do versículo 34. Vai dizer assim: Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aí ele vai falar novamente em forma de metáfora. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Então, perceba que o que Jesus está ensinando aqui é que os discípulos diziam assim: falta 4 meses para a colheita. E literalmente isso era verdade. Mas no mundo espiritual, na visão espiritual, o que Jesus está ensinando é:
vocês estão dizendo que falta 4 meses para essa colheita terrena, mas para a colheita espiritual, as pessoas serem salvas já estão aí. Os frutos já estão maduros. Vocês têm que ir, vocês têm que pregar, vocês têm que ensinar elas, vocês têm que colher esses frutos. Então, aqui, o que Jesus faz lá em Mateus e aqui também em João, é realmente enviar os 12 apóstolos. Mas depois de um certo tempo, ele também envia 70 discípulos para essa mesma missão. Então começou com 12 apóstolos, depois ele está enviando 70 discípulos, e por aí vai. Ele vai ensinando que essas pessoas que o seguem têm que pregar o evangelho, têm que ensinar o evangelho e têm que ser enviadas para colher os frutos maduros que tem para colher. E nós, meus irmãos, antes de nos convertermos, antes de sermos salvos, éramos esses frutos que estávamos maduros. Alguém chegou, pregou o evangelho, a gente ouviu as escrituras, alguém nos discipulou, e nós somos o quê? Salvos. Isso é, esse fruto que estava maduro foi colhido, e essa pessoa foi salva. Então, é isso simplesmente que Jesus está ensinando. E por último, Jesus dá essa mesma ordem agora de forma, que é no mundo todo, de forma intensa, dando essa ordem a todos os discípulos, que não era mais somente nos territórios de Israel, que eles deveriam pregar, que eles deveriam ensinar e que eles deveriam colher. Agora o mundo era o território onde eles iriam colher esses frutos, onde eles iriam salvar pessoas, onde eles iriam fazer, cumprir, na verdade, a missão. Como está em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-lhes, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses discípulos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias até os confins dos tempos. Percebe agora? Jesus sempre foi o arquiteto e o fundador dessa obra, dessa colheita, dessa plantação. É ele quem plantou, é ele quem começou. Então, ele é o fundamento dessa obra. É a partir dele que nós construímos, Jesus, então, é o pastor e nós as ovelhas. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Ele é o maior, também exemplo de modelo do que é pregar o evangelho, do que é fazer a missão e do que é percorrer cumprindo o ID que ele deu, que ele nos deu, na verdade, que ele nos chamou a cumprir. Então, depois da sua morte, ressurreição, ele passa 40 dias, ele dá essa ordem aqui que a gente vê aqui em Mateus capítulo 28. Hoje, nós somos a parte, da igreja. E hoje, essa tarefa está sobre nós. Está sobre nós essa tarefa. Está sobre mim e está sobre cada um de vocês. Então, esses versículos hoje se aplicam a quem? Esses versículos se aplicam a nós. Nós somos o corpo, nós somos um povo levantado por Jesus, resgatado por Jesus e enviados por Jesus. Nós somos esse aqui que cumpre. Rogai o Senhor da Seara. Rogai para que ele mande trabalhadores. Por quê? Porque nós somos um corpo, nós somos uma igreja que devemos fazer a obra, mas também devemos pedir que o Senhor mande mais cooperadores, que o Senhor mande mais pessoas para servirem, resgatando e pregando o evangelho. Agora, o que nós devemos ter bem em mente, meus irmãos, é que nós somos uma igreja que está, claro, iniciando, um pouco está iniciando, porque a colheita está sendo feita, pessoas estão sendo salvas, e nós, pela graça de Deus, temos clamado ao Senhor para que o Senhor levante ceifeiros, para que o Senhor levante trabalhadores. Nos sábados, os homens têm se reunido, para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor, para obedecer o que está aqui em Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. A igreja tem orado, a igreja tem pedido para que o Senhor mande ceifeiros, e assim ele o fará, porque esse é o desejo dele, essa é a vontade dele, e ele nos responderá, e pessoas então serão resgatadas e salvas. Então, Deus ele não fala apenas para mim, Deus não fala apenas para os líderes, Deus não fala apenas para aqueles que estão mais empenhados em pregar. Deus fala para todos, Deus fala para o seu povo, Deus fala para as suas ovelhas. Nós somos convocados a uma missão. Nós somos todos convocados e chamados para algo grande, para a pregação do evangelho. Então, nós devemos levantar nossas mangas, devemos pegar no arado e não devemos olhar mais para trás, mas continuar firme pregando o evangelho de Cristo, pois é Ele quem nos convoca, pois é Ele quem nos convida e Ele que nos chama e nos envia a pregar o evangelho. Agora perceba e aprenda algo comigo aqui. Muitas pessoas,
ler essas passagens, como a gente está lendo aqui, ver essas passagens, deixam ali, fecham a Bíblia e vão ver suas vidas normais. Cristãos, estou falando de cristãos. E aí, não entendem esse chamado para a vida deles. Não entendem que esses versículos do 37 ao 38 de Lucas 9 é para cada um de nós. Não é só para eles, não é só para alguns, é para todos. Nós devemos ser um povo que trabalha na seara. Nós devemos ser um povo que no mundo vai atrás dos frutos que estão maduros, que prega o evangelho e que planta, né? Para que essas pessoas possam conhecer a Cristo. Então, 3 coisas aqui que nós aprendemos com Jesus Cristo e devemos aplicar na nossa vida. Jesus tinha uma missão e um foco. Uma missão e um foco. A igreja, eu e você, nós devemos ter a mesma missão e o mesmo foco de Cristo. Não é outro foco. Se você foi salvo, você não tem outro foco. Esse é o foco. A missão, é a pregação do evangelho, é o resgatar almas. Outra coisa. Jesus, para cumprir essa missão, perdeu coisas. Perdeu coisas. A igreja, nós como igreja, eu e vocês devemos perder algo. Entende? Jesus perdeu muita coisa, não foi? Ele perdeu, na verdade, tudo. A Bíblia fala que ele perdeu tudo. Ele deixou toda a glória dele e ele veio a esse mundo pobre e ele se fez pobre para fazer muitos ricos no sentido espiritual. Então, você deve, meu irmão, perder alguma coisa. Você deve renunciar a alguma coisa. Alguma coisa tem que fazer. Você só vive preocupado com você. Você só vive preocupado com o seu trabalho. Você só vive preocupado com a sua família. Você só vive preocupado com o seu comércio. Você só vive preocupado com o seu dinheiro. Pelo amor de Deus, isso não é vida cristã. Isso é uma miséria. Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele não tinha tempo de comer. Ele não tinha tempo de descansar. Porque ele se compadecia. Aí a pessoa se diz cristã, se diz ser alcançada por esse amor de Cristo, e ela não se compadece. Ela não faz nada na obra. Ela não faz uma missão. Ela não perde nada. Não existe isso no cristianismo. Você tem que perder alguma coisa. Você tem que perder alguma coisa. Alguma coisa tem que perder. Outra coisa também. Jesus olhou para a recompensa futura. Então, a Bíblia fala que, por mais que ele tenha perdido tudo, né? A Bíblia fala que ele deixou o seu reino de glória, a eternidade ao lado do... A eternidade não. A vida ao lado do Pai, e veio esse mundo, e se fez pobre para fazer muitos que eram pobres e ricos. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele olhava para o futuro. E ele sabia que ele seria recompensado, que teria um povo, que teria um reino e que reinaria sobre esse povo. Então, nesse sentido missionário, no sentido de obra, você também pode olhar para as recompensas que ganhará na eternidade. Você pode almejar, trabalhar para obter, meus irmãos, galardão. Porque isso é uma verdade. Então você pode até perder algo, mas é terreno e passageiro. E o que você faz na obra, e o que você faz como ceifeiro do Senhor Jesus Cristo, quando você obedece a esse chamado, você ajunta tesouros no alto. Você ajunta tesouros na eternidade. Então eu creio que esse chamado não é para ser um chamado feito com exortação ou repreensão. É para ser um chamado feito com misericórdia, porque quem perde é quem não trabalha. Se você é negligente na obra, se você é omisso, mesquinho, né, apegado a si mesmo, apegado às coisas terrenas, Deus tem misericórdia de você, porque você não enxerga a glória que é servir a Cristo. Você não enxerga Jesus Cristo percorrendo as cidades, de aldeia em aldeia, se compadecendo dos necessitados, ajudando, pregando e convidando os seus discípulos a pregarem. Você vive como morto. Você vive como uma pessoa sem compaixão, sem amor. E você vive sem nada. Por quê? Porque você disse que chega cansado de quê? Do trabalho. Está cansado do trabalho. Jesus estava cansado da obra. Mesmo cansado da obra, atendia pessoas depois do pôr do sol. E mesmo depois do dia cansado, acordar de madrugada para manter comunhão com o Pai. E aí você se diz cristã e vive o contrário disso. E aí a pessoa fala assim, eu não entendo. E aí outro diz, não julgue. Como não julgar se você não está sendo visto como cristão? Se você não está sendo visto como um servo de Deus? Se você mesmo, que se diz cristão, está perdendo a glória que teria, no caso, se trabalhasse na eternidade. Então, o que é interessante é que os irmãos de Antioquia ficaram conhecidos como cristãos. E foi lá, em Antioquia, que eles foram apresentados como... Na verdade, apresentados não, conhecidos como cristãos. E por quê? Porque eles viviam de tal forma parecidos com Cristo, que as pessoas estavam mangando deles, chamando eles de cristãos.
porque eles viviam como Cristo. Então, uma pessoa que não vive como Cristo não é digna de ser chamada de cristão. Ela pode se denominar cristã, mas se ela não vive como Cristo, ela não pode ser, ela não era para ser chamada, na verdade, de cristão, porque cristão pressupõe semelhança e vida igual a de Cristo. E as pessoas não vivem como Cristo, mas querem que é chamada de cristão. Hipocrisia. Não é para você esse nome. Então, nós somos chamados a obedecer. Nós somos chamados a pregar. Nós somos chamados a trabalhar. Nós somos chamados a cumprir a missão. E nós somos chamados a ser um povo, uma igreja missionária, cuidadosa, que se compadece, amorosa, porque nós fomos amados por Cristo, fomos alcançados por Cristo e agora fomos convocados a ser piedosos como Cristo, sendo luz que brilha e sendo sal que salga. Aplicações finais aqui. Então, Jesus, ele é o modelo. Ele é o modelo para pregarmos. Era ele que percorria as cidades e as aldeias pregando. Então, porque ele é o modelo e veio para nós, e ele inclusive veio como Deus encarnado, né? E andou de cidade em cidade, hoje nós devemos também, com a graça de Deus, pregar o evangelho, fazer discípulos e cumprir essa ordem. Jesus, ele se compadece de mim e se compadece de você. Então, Jesus sendo, né, o pastor, ele nos encontrou, e ele nos encontrou muitas vezes, aqui a maioria em situações de aflição, né? Em situações realmente de estar desgarrados, sem propósito, e ele cuidou das nossas feridas, ele apacentou o seu povo, ele alimentou o seu povo, ele deu algo ao seu povo, e é isso que ele faz conosco, que antes vivíamos em pecado e uma vida miserável, mas hoje vivemos pelo consolo e pelo trabalho de Cristo e pelo seu cuidado. E terceiro, Jesus é o nosso modelo missionário, mostrando a importância do foco na missão e que nós, se não perdermos algo, não podemos fazer missão. Então, a maioria das pessoas que não fazem missão, que não se envolvem em missão, que não se envolvem, né, com a vida ordinária do cristianismo, é porque não querem perder nada, mas porque vivem visando seus próprios interesses egoístas, a sua própria carnalidade. Então, perde aqui uma vida de gozo com Cristo e ainda perde uma vida de galardão na eternidade. Então, meu irmão e minha irmã, somos chamados a olhar para Cristo, fazer a obra, se compadecer, sentir também o cuidado dele em nossas vidas e cuidar de outras pessoas para a glória de Deus, pregando o Evangelho. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai amado, pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor Jesus Cristo, Pai amado, ele alcançou as nossas vidas e como nosso pastor, ele nos apacenta. Vemos, Pai amado, como ele é o modelo para nossas vidas, que deixando, Pai amado, muitas vezes seus próprios interesses, o seu descanso, até o seu alimento, ele se compadecia, Pai amado, das ovelhas, porque era como um pastor sem ovelhas, Pai amado, e cuidava delas. E aqui também nós estamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos dê força, nos dê ânimo, nos dê vigor, para também continuarmos, Pai amado, pregando o Evangelho, cumprindo as ordens, Pai amado, do Senhor Jesus Cristo, colhendo os frutos dessa grande seara, que é esse mundo espiritual, Pai amado, onde as pessoas serão resgatadas ainda. Então que possamos cumprir esse chamado, pregar o Evangelho e fazer a missão, tendo Jesus como modelo e como exemplo das nossas vidas, Pai. Abençoa cada irmão, dá uma boa semana e uma boa semana a todos e fortaleça cada um em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos e boa semana.